fazer? Pode fazer também. Eu ia convidar alguém, você já se ofereceu? Boa noite a todos que vão assistir novamente em outro momento oportuno. Hoje, dia 16 de junho, domingo, estamos iniciando mais um estudo de Paulo aos Coríntios, hoje com o primeiro capítulo, primeira carta, capítulo 5, versículo 7. E será facilitado pela nossa querida Adriana. Então, convido a todos a serenar as nossas mentes, acalmando nossos corações. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos neste momento de grande aprendizado, reflexão. Pedimos que ilumine nossas mentes, nossos corações, permitindo que possamos compreender e assimilar as lições, os estudos de Paulo, os ensinamentos do Cristo. Pedimos ainda, com o coração transbordando de amor a Jesus, a nosso Pai, que abençoe a cada um aqui presente, seus familiares, amigos, seus irmãos menores, que possamos ter bom ânimo e grande disposição. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite agradável de mais um estudo a respeito do Evangelho, nos possibilitando aprender um pouco mais das lições do Cristo, para que nós possamos crescer um pouco mais em espírito, em entendimento, né? Nós temos hoje, então, a lição dessa noite, que nos fala sobre a primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 7. O versículo que nós temos para hoje diz: purificai-vos do fermento velho, do velho fermento, né? Para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, né? Então, também estamos aí abertos para algumas outras traduções que vocês possam ter, de repente, né? Alguém já colheu alguma tradução diferente? Eu estou com a do Peregrino aqui. Então, Deixa eu... por favor. Extirpai o fermento velho para serdes massa nova, uma vez que sois ázimos, já que nossa vítima pascal, Cristo, foi imolado. Interessante. Mas alguém tem alguma tradução? Nós temos aqui Almeida, né? Ele fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Bíblia de Jerusalém fala: purificai-vos, né? Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado por nós. Então nós temos expurgai, alimpai-vos, purificai-vos. Aqui Silvia falou uma outra palavra, né? Extirpai-vos, né? Padre Matos coloca assim: purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, né? Então, são palavras básicas, mas que confesso particularmente que eu sempre gosto de recorrer ao dicionário para poder ampliar um pouquinho, né? Sempre ajuda em alguma coisa. Expurgar,
né? O que é expurgar? Purgar completamente, limpar, polir, né? Vamos pensando no espírito, né? Purgar. Purgar é o quê? Privar de impurezas ou de substâncias nocivas, né? Privar de impurezas, limpar, tornar limpo, puro, asseado. Tudo isso a gente vai falando, cada palavra pensando em nós espíritos, né? Tirar as impurezas, tirar as substâncias nocivas que possam ainda estar em nós, né? O fermento foi bastante explorado na reunião anterior, que nós não podemos estar presente por causa do trabalho, eu estava de plantão, mas o fermento, ele fala daquela, no caso, né, neste caso, fala a respeito da maldade, da malícia, da corrupção, né? E ásimo, que também é o mesmo que asmos, né, nos fala de sinceridade, de verdade, símbolo da vida cristã em todos os seus aspectos, né, pureza, não é isso? Então, são duas coisas opostas, né? O fermento da corrupção, da maldade, da malícia, e o asmo, né? Da sinceridade e da verdade, né? Uma pequena pausa para algum comentário de início. Tranquilinho? Então, vamos aqui. Nós encontramos Nuvinha de Luz, né? Deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Eu vinha de luz. Compartilhou, não? Sim. Vocês estão enxergando bem ou quer que aumente um pouquinho as letrinhas? Tudo certo? Tudo certo, Dri. Então tá. Qualquer coisa, se eu colocar aqui e ficar pequenininho, vocês se manifestam, tá bom? Então vamos aqui. Eu ia deixar para o final, mas agora há pouco eu decidi trazer exatamente para o início, né? Essa página do livro Vinha de Luz, que traz esse versículo, Fermento Velho, né, que foi o título que Emmanuel colocou, quando nos fala a respeito desse versículo. Nós queríamos, então, convidar alguém para fazer a leitura, para a gente também não ficar aqui lendo tudo. Quem poderia ler, por gentileza? Só para colaborar um pouquinho com a gente, hein? Eu posso. Por favor, então. Então vamos lá. Fermento velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, 1 Coríntios 5-7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que na maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez conduzem, não ainda contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não aguardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobres e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Emmanuel. Obrigada, Jaime. Então, nós gostaríamos de abrir para alguns comentários a respeito exatamente dessa passagem que Emmanuel vem nos trazendo, né, uma claridade maior a respeito desse versículo, né, quando ele fala dessas fermentações de natureza mental. Dessa leitura,
nós vamos abrir um pouquinho para o comentário de vocês. Quem gostaria de comentar? Posso ser eu? Por favor. Eu cruzo e cabeceio, então vamos lá. Quando eu estava lendo essa mensagem, né, esse texto do Emmanuel, me fez lembrar muito a Joana quando ela fala dos atavismos, né? Então, assim, a Joana, ela aborda os conflitos que nós temos na vida de hoje, em quase toda a sua maioria, como origem de atavismos, que sejam ocorrências, ou vícios, ou maus hábitos que vêm da vida passada e se manifestam na nossa vida, e a gente fica perdido, né? Porque a gente não consegue identificar claramente a origem, por isso que a gente precisa se esforçar para estudar, para tentar buscar, por exemplo, na doutrina espírita, explicações, e a partir daí a gente lidar e trabalhar com isso. Na minha humilde visão, não necessariamente a gente precisa saber aonde se originou. Olha, eu fui um rei grego no passado que cometia um monte de assassínios e coisas assim, mas acho que isso acho que trabalha mais a vaidade do que a solução. Mas o ponto é reconhecer que você tem alguns pontos que você precisa melhorar e mudar. Estava tendo essa conversa em off com a Dani ainda hoje via WhatsApp, mas o importante é isso, a gente olhar para dentro de nós mesmos, né, e nos despirmos, né? Isso é um processo doloroso, isso é um processo trabalhoso, isso é um processo corajoso, que exige demais da gente, né? E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Muitas vezes a gente precisa de um auxílio, a gente precisa de um terapeuta, de uma ajuda profissional, a gente precisa do apoio de religiões com fundamentos e princípios e valores corretos, que vão nos ajudar a enfrentar a dor de se olhar sem a lente do ego, sem a lente da vaidade, sem a lente do orgulho. E a partir dessa crueza é que a gente vai conseguir edificar. Então, quando a gente transforma tudo isso na linguagem de Emmanuel, né, de que a gente precisa tirar o fermento velho, porque o que é o fermento velho? É o que nos fez crescer de uma forma errada, vamos pensar assim, né? É o que contribuiu para os crescimentos errados. Talvez, em até algum momento, fosse um crescimento certo, mas agora já não é. Então, a gente precisa limpar o pote, né? E a Silvia vai falar melhor que eu, porque ela é a padeira de plantão, né? Mas eu não posso contaminar o novo fermento com o fermento antigo. Então, eu preciso limpar o pote, né? Quem é o pote? Sou eu, é o espírito, é a consciência, é a inteligência. E, a partir daí, começar a alimentar o fermento novo. E esse fermento novo vai nos levar nas próximas etapas. Essa é a primeira observação. A segunda, muito mais rápida, que me ocorreu quando você estava lendo, falando do ázimo, né? O ázimo é um pão que não tem fermento. Então, me veio na cabeça uma ideia de que esse pão é um pão morto. É um pão que não tem a vida do fermento para transformá-lo, fazê-lo crescer. Ele é flat, né? Então, também não nos adianta ser ázimos. Nós precisamos do fermento correto para crescer de forma correta e, a partir daí, virar o pão que nós pretendemos ser, usando sempre o exemplo do que a gente está falando tudo aqui. Então, resumo do resumo, eu acho que realmente a gente precisa fazer, antes da gente plantar a nova safra, nós precisamos limpar a antiga, arar o campo e aí sim criar o espaço num terreno mais preparado para sementes novas. Era isso aí. Mais algum comentário? Né, uma passagem muito interessante essa, né? Porque até por vezes foi interessante você trazer os atavismos, né? Nós trazemos características essas, né, que parecem novas hoje, mas que são do passado, e às vezes a criatura, por um instante, pode até acreditar, não, mas eu sou assim mesmo, é o meu jeito, né? E esse é um problema, né? Não, eu sou assim. Não, lá em casa todo mundo é assim, né? E às vezes a pessoa acreditar que ela é desse jeito e não conseguir enxergar em si aquele divino que precisa ser revelado, que precisa ser despertado, né? Para poder nós compreendermos que somos aqueles filhos de Deus, que somos luz, né? Que somos potências imensas e que temos tudo isso em nós que precisa ser explorado.
né? Então, ele fala aqui de conhecer as experiências fracassadas, mas vamos conhecer de hoje, né? Vamos observar hoje como nós estamos caminhando, vamos buscar descobrir quem realmente hoje nós somos e o que podemos fazer por nós, né? Ele fala ali, ser uma nova massa, né? Então, o que que eu posso fazer de melhor por mim hoje? O que que eu posso realmente despertar em mim que eu ainda não despertei? O que que precisa ser morto em mim que eu ainda não fiz? E às vezes, sim, Silvia. Continua, por favor, minha querida, depois eu entro. Só para fechar, porque às vezes nós não encontramos em nós, talvez até forças, por fases que estamos vivendo na vida, e pensamos que não temos condições de vencer algo, mas nós podemos vencer. Todos nós temos esse potencial. Então, buscarmos direcionar a nossa lente exatamente para onde tem que ser trabalhado. Nós temos diversos pontos que trazemos em nós, tanto que estamos reencarnando, né? Nós temos diversos pontos em nós, que se nós fôssemos parar para perguntar aqui, nós ficaríamos algum tempo fazendo uma lista em nós de ainda, eu não vamos dizer imperfeições, mas vamos dizer que ainda coisas que não desenvolvemos como espíritos. Então, se nós escolhermos pelo menos um deles, né, aquele que hoje seja o principal para a gente trabalhar, penso que vai ser um bom caminho para que nós possamos dar passos avante nessa descoberta de nós mesmos. Né, Silvia? Vamos pensar assim, né, olhando esse texto, né, as velhas fermentações mentais nossas, né, que são como toxinas para a alma, né, elas contaminam, elas impedem o crescimento, né, e se a gente está aqui hoje, eu acho que 99% é porque ainda precisa de, de sermos mais, né? Nós precisamos sermos mais, que tivemos muitos erros, né? Então, a gente se envolve em vaidade, desviamos do caminho. Então, é importante que a gente não mantenha essas velhas atitudes em nossos corações, essa velha fermentação no coração, né? E perceber que cada dia é uma nova oportunidade de nós alimentarmos o nosso fermento e para a gente viver uma vida mais nobre e elevada, né? E Jesus, Deus, eles concedem a gente com tamanha compaixão, né, trazendo um pouco assim, eles concedem que a gente reencarne outras vezes essa oportunidade bendita, e junto com os esquecimentos do passado, para que a gente possa focar nos novos alimentos para o fermento nosso, né? Então, isso é um convite para nos reformarmos sempre, né? Para a gente estar em constante renovação. Então, também nós estamos... Daniela, por favor. Se vocês escutarem gritos, aí eu caio, tá animadão. Semana passada nós falamos sobre matar alguns fermentos, né? E o que me veio como reflexão é justamente o que o que eu conversei com o Jaime, é referente assim é muito difícil a gente conseguir identificar, até que a gente consiga identificar ali aonde a gente deve modificar, né? Na nossa conduta. Quais são esses fermentos, então, que a gente tem que matar, né? A gente tem que ter muita coragem e tem que ter essa questão de deixar um pouco o medo de lado e olhar para dentro. É uma análise bem complicada. Então,
Até eu fiz uma analogia à bússola, né? A gente já é privilegiado por ter a bússola, que é o espiritismo na nossa vida, né? Isso já nos serve como bússola para tentar encontrar esses fermentos que a gente precisa matar para poder criar novos fermentos, né? Então, eu acho que essa analogia é bem válida para uma reflexão futura também a respeito. A gente fala sobre cultivar esses fermentos, mas e os que a gente precisa tirar, né? É uma questão, tem que ter muita coragem para poder enfrentar essas dificuldades que a gente já traz de outras vidas. Mas faz parte da nossa jornada, né? Da nossa caminhada. Era essa a contribuição de hoje. Às vezes eu esqueço de botar o som. É, isso nos solicita o quê? Vontade, né? Nós precisamos de trabalhar à vontade, porque muitas vezes essa nossa incerteza, essa nossa decisão recente, às vezes é um caminho fundamental para nós seguirmos, né? E a gente acaba entrando em algum momento numa certa instabilidade emocional que a gente acaba se acomodando nessa estabilidade, porque estamos conseguindo dar um jeito de alguma forma, né? Mas nós precisamos buscar dominar em nós esse negativo que às vezes surge e dizermos para nós mesmos que nós temos condição de mudar, que nós temos capacidade de mudar, que nós podemos vencer as dificuldades que encontramos, né? Pedir a Deus, sabe, Senhor, eu preciso mudar isso, fortaleça a minha vontade, que às vezes nós esquecemos disso. Às vezes ficamos batendo ali de frente com alguma situação, mas esquecemos da oração para poder nos elevar os sentimentos, né? E quando nós formos avaliar a nossa condição, nós nos colocarmos com disposição, mas é nesse dia a dia, naquelas coisas que às vezes chamam de pequenas coisas, mas que não são pequenas, né, que são coisas importantes. Se a gente comparar, né, aquilo que todo mundo sabe, a montanha é feita de grãozinhos pequenos, né, o muro de vários tijolinhos, mas a nossa construção, ela é diária. Ele fala aqui embaixo, olha, reformemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual. Ele fala para nós nos reformarmos. Reforma é minuto a minuto, segundo a segundo. É pensamento que nós vamos vigiar, né? Olhar a nossa conduta no dia a dia. Então, essas experiências diárias nos convidando a nós fazermos a mudança necessária, que nós temos que ter essa atenção maior, né? Essa passagem, ela me recorda dessa mudança de nós passarmos a deixar para trás esse fermento velho, né? Ela me recorda uma passagem que está em Mateus 23, quando ele nos fala para nós não limparmos o copo e o prato somente pelo exterior, né? Mas cuidarmos do interior, porque está cheio de rapina e de intemperança, porque está cheio de ossos mortos e de toda imundícia, porque está cheio de hipocrisia e de iniquidade, né? Então, de alguma forma, nós associamos essas características que ele colocou aqui como fermento velho, né? Porque o que importa é o que? É o sentimento, que é a nossa base. Primeiro nós sentimos, depois nós pensamos, depois nós agimos, depois aquilo se torna a nossa meta, depois se torna aquilo que nós vamos realizar. Então, a base é o nosso sentimento. Então, quando ele fala para nós não ficarmos tão preocupados em purificar por fora, mas por dentro, né, é esse interior, porque nós somos esse templo, né, o templo é o Espírito, né, o templo das virtudes, o templo das leis de Deus, né, e esse fermento, o que é o fermento, né? Fermento é um produto que ele se azeda e decompõe matérias orgânicas. Silvia, eu achei isso lá na internet, tá? É um produto que ele se azeda, ele azedando-se, ele decompõe matérias orgânicas. Então, olha só, ele vai decompor. O que é decompor? É desassociar, é desagregar, né? É quebrar.
não é isso? Então, um pão sem fermento, ele vai permanecer como? Consistente, sólido, firme, né? Um pão com fermento, a gente pensando no pão para comer é um pão macio, mas vamos pensar no espírito, né? Sem fermento, sem esse fermento que vai quebrar, que vai desassociar, o pão com fermento, ele perde aquela estrutura firme, ele passa a ser um pão macio, não tem aquela firmeza, aquela solidez, né? O pão com fermento é consistente, é firme, não é isso? Então, o pão sem fermento, desculpa, deixa eu voltar. O pão sem fermento, ele é consistente, sólido e firme. O pão com fermento, ele perde a estrutura, porque o fermento, ele desassocia, ele desagrega. Se nós pensarmos que o fermento são essas impurezas, são essas imperfeições, né? São essas intemperanças, né? Essa, como ele chamou aqui no versículo 27, essa imundícia da alma, ela desassocia, ela nos deixa, né, sem estrutura espiritual, desagrega, né? Então, cuidarmos em nós para que este desagregar ele aconteça, mas ele aconteça de forma a tirar aquilo que não é bom, para que nós possamos desenvolver o nosso potencial divino, né? Nós nos preocuparmos mais com esse lado velho, né? O fermento velho, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu ver onde que eu encontrei esse texto. Ele fala assim: no sentido figurado, o fermento velho na Bíblia assume justamente a ideia de influência corrupta e representa o pecado. Esse sentido também era comum no ensino rabínico da época, que semelhantemente enxergava o fermento como um símbolo do mal e da corrupção humana, né? No Novo Testamento, o significado figurado do fermento também é empregado. Jesus usa a figura do fermento para se referir à terrível influência negativa da hipocrisia e do falso ensino dos fariseus, né? Dos saduceus e dos herodianos. O apóstolo Paulo também usa o fermento no sentido figurado em suas epístolas. Por 2 vezes, ele cita um provérbio que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Aquele da semana passada. No contexto da carta aos Coríntios, o apóstolo usa o fermento como símbolo da influência destrutiva do pecado que pode comprometer a unidade da igreja local, né? Então, o fermento é aquele que faz o crescimento artificial, mas tira a consistência. Ele gera crescimento, né? Atrai mais, mas tira a consistência do espírito. É aquilo que não é bom, que tira a nossa consistência espiritual, né? E nós estamos buscando o quê? Uma vida cristã, uma vida de equilíbrio, de harmonia, buscando zelar para nós entendermos e cumprirmos uma doutrina boa, uma doutrina de boa conduta, para que nós possamos ser uma boa massa, né? Vera, por gentileza. E aí o que eu gosto de ver é que quem põe o fermento somos nós. Eu coloco o fermento. Eu posso esquecer o fermento, eu posso botar de mais, eu posso botar de menos, eu posso usar o fermento velho ou tomar a decisão de usar um fermento novo. Mas sempre eu que coloco o fermento, não depende de ninguém. O meu pão depende de mim, praticamente, né. Ponto. Só talvez navegando. Microfone. Microfone, Silvia. Oi, para variar, né? Eu estou aqui com o livro A Ética de Jesus, um livro que eu gosto muito, e tem um capítulo sobre o fermento. Ele é em relação à passagem de Mateus, que fala, que nós vimos semana passada, né? Uma quantia de fermento para 3 de farinha, né? E aí vai se azedar a massa, vai fermentar, né? E Jesus aqui faz uma comparação de todo o processo do... Jesus não, né? Esse estudo aqui faz uma comparação de todo o processo
do preparar o terreno, a diversidade do plantio, separar o joio do trigo, a pequenina semente, como as pequeninas sementes, né? E que tem a função de transformar essa massa da farinha de trigo, fazendo-a crescer, possibilitando a produção do pão, que é o resultado final, né? E esse pão é para matar a fome, né? E quem tem fome? É fome do pão da vida, fome de Deus, né? Fome de Jesus. E então ele faz uma analogia ao nosso processo evolutivo, nas diferentes fases em que a gente percorre, né? Até alcançar essa etapa de se tornar pão, né? E tem um trecho aqui, ó, superar os obstáculos da vida material faz modificar, faz levedar nossas estruturas enraizadas nas experiências de inúmeras reencarnações. É como um fermento espiritual que age na intimidade consciencial. Então, ainda tem. Qual a quantidade de fermento que a gente está incluindo na nossa vida, né? E o importante, ele vem falando, é fazer dia a dia a construção da nossa personalidade, do homem novo. Fermento novo, homem novo. Ir incluindo o fermento na medida certa, tudo em excesso faz mal, no edifício do mundo novo em nós. Para que isso aconteça, é necessário que nós, como a massa da farinha, soframos a ação do fermento, que representa o ensino de Jesus. Então, o potencial do fermento de levedar a massa. É isso, Campo. Interessante que ele traz a visão do outro fermento, aquele fermento que vem para auxiliar, né? Porque no Evangelho nós encontramos o fermento, que é aquilo que, o fermento velho, que tem que ser exterminado, mas encontramos aquele fermento que vem fazer com que haja o crescimento, né? Para que sejais uma nova massa, né? Lá em Mateus 16, 12, ele fala assim: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, que eram aqueles que tinham as práticas exteriores, que tinham aparência, que tinham muito orgulho, a meticulosa devoção, né? Que tinha ânsia de domínio, que a religião era mais para chegar ao fim, né? Do objetivo deles, e não tinham virtudes nenhuma, só tinham ostentação. Então, ele está falando para não nos deixarmos levar pelo fermento dos fariseus, né? Então, nesta nova massa, o que nós recordamos, né? Quando Paulo escreve, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, essa nova massa, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, essa massa, ela pode ser uma massa isenta de fermento, isenta de fermentação, né? Que significa o quê? Neste caso aqui, uma visão também diferente, né? Ela significa uma massa boa, uma massa pura, sem o fermento dos fariseus, sem o fermento velho que tem que ser eliminado, né? Essa massa sem esse fermento, ela tem aquela que nós chamamos acima de consistência, de solidez. É uma massa sólida, né? Então, ela vem simbolizar uma escolha nossa de vida, uma opção de vida mais pautada nos ensinamentos cristãos, né? Mais vivida, realmente nós nos colocamos mais permeáveis à presença do Cristo e à ideia do Evangelho, que vem nos auxiliar a essa conversão nossa, a essa mudança nossa, nesse processo nosso de santificação, porque nós passamos por todos os reinos, estamos nominal para poder chegarmos, então, né, ao angelical. Então, nós vamos buscando remover esses erros antigos que ainda existem em nós e plantando o que é bom. No entanto,
essa escolha tem um caráter próprio do Evangelho, né? Então, nós vamos lembrar aquela máxima de Immanuel Kant, quando ele fala, né, que nós devemos tratar o outro como se eles fossem aquilo que nós podemos desejar que eles sejam, né? Tratar o outro de forma que ele ainda não é, mas de forma que ele seja tratado como se ele fosse aquilo que nós desejamos que ele seja de bom, que ele seja de melhor. Essa é a nossa conduta, né? De nós enxergarmos no outro todo o potencial, de nós enxergarmos no outro um filho de Deus, de nós podermos viver desta forma, né? Para que nós possamos, dessa forma, também oferecer o nosso melhor, usando desse fermento bom que Silvia veio lembrar para nós, né? Que o Evangelho nos traz, que deve sim, neste caso, fermentar toda a massa, né? Quando nós falamos aqui dessa massa nova, né, nós vamos pensar em condutas novas, em posturas de vida novas, né? Então, meus queridos, nós buscamos lá no livro Conduta Espírita, tá? Nós fomos lá no Conduta Espírita buscar um amparo para poder colocar aqui para vocês, tá vendo? Ele fala aqui assim, olha, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Isso. Porque se a massa ela deve ser nova, então nós precisamos fazer mudanças, né? Esse livro Conduta Espírita é um livrozinho assim bem antigo na doutrina, mas ele traz esse potencial necessário a todos. Então ele fala, conduta espírita perante nós mesmos, né? Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica do autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Essa autocrítica que nós falamos agora há pouco, porque por vezes é difícil fazer autocrítica. Nós sempre vamos encontrar algo que justifique a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, uma atitude que tivemos. Sempre vamos ter algo que justifique, e geralmente vai ser por conta de alguém, foi por causa de fulano. Nós sempre agimos assim, né? Que sempre não, muitas vezes o ser humano age dessa forma, né? Então ele coloca, toda presunção evidencia afastamento do Evangelho, né? Conduta perante nós mesmos. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer no campo da direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas, né? Não podemos ter de profissionalismo religioso. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Ficamos pensando como que nós estamos agindo dentro da fé que nós abraçamos, dentro da instituição espírita que nós frequentamos. Quando nós, porventura, né, levamos um tema a alguma instituição, de alguma forma, como está sendo a nossa postura, né? Render culto à amizade e à gentileza, parece assim, mas são regras básicas, isso aí nós fazemos, né? Mas estendendo-as quanto possível aos companheiros e organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, né? Às vezes a pessoa quer ser gentil, quer ser educada, quer não criar atritos, quer não ter problemas, né? E acaba, por distração, contrariando o próprio pensamento, o próprio entendimento e a própria verdade do Evangelho, a própria verdade da doutrina, para ser agradável aos outros. Até que ponto nós estamos buscando ser agradáveis, ser gentis, em desfavor daquilo que nós acreditamos e buscamos fazer e buscamos pregar, né? Até que ponto? O Espiritismo é caminho,
né? Deixa eu ver aqui. Jaime, sim. Lembremos que não devemos ser mornos. Exatamente isso, Jaime. Exatamente isso. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. Então, se porventura vai sobrecarregar, então não pega tanto para não ter que largar depois, né? Dá passo a passo, né? Para poder depois não ter que abrir mão de uma tarefa, né? E assim ele vem discorrendo a respeito dos compromissos, das possibilidades, né? Ele vem falando aqui, olha, libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs, votos, pactos, né, e apostas, né? Artifícios de jogos de qualquer natureza enganosos e prescindíveis, né? Deixe-me passar a página. Aqui, ó. O espírita está informado de que o acaso não existe. Não existe acaso em nossa vida. Quer das situações boas, quer dos infortúnios, não existe acaso, né? Mas nós sabemos disso, somos espíritas há muito tempo, temos esse conhecimento, mas às vezes a criatura esquece, né? Puxa vida, né? Aconteceu tal coisa em minha vida, né? Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável, né? Então vem o versículo de Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, né? Então, esse autoconhecimento que ele fala aqui no início, né? Essa autocrítica que nós devemos fazer, realmente, por mais que estudemos, por mais que venhamos a estar reunidos aqui todos os domingos à noite, e tantos outros estudos e tarefas que todos participam, né? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. É assim que nós estamos realmente vivendo? Ou realmente agora está sendo uma teoria para nós? Será que no dia a dia, quando nós abrimos a porta da nossa casa, nós estamos realmente vivendo, buscando, porque nós não vamos acertar em tudo, de jeito nenhum, mas buscando permanecer na fé, né? Será que é assim que nós estamos? Então, uma pausazinha para vocês fazerem algum comentáriozinho, caso alguém deseje. Então, nós vamos aqui. Nós vamos agora aqui no último. O último fala assim, olha. Perante Jesus. A nossa conduta perante Jesus. Porque nós estamos falando em massa nova, né? Em massa nova. E esse texto, ele não é um texto grande. Eu vou ler só uns trechos. Ele fala o seguinte: em todos os instantes reconhecer-se na presença invisível de Jesus. Em todos os instantes, que nos ampara nas obras do bem. Em tudo que fizermos, em todos os diálogos, em todas as atitudes, em todo o proceder, em tudo que fazemos, sentimos, pensamos, nos reconhecermos na presença invisível de Jesus, né? Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade de todos, né? Repouso em débito, deserção do dever. É só alguns trechos, tá? O acatamento é prece silenciosa. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, com louvor ideal ao sublime natalício. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho e Jesus é o pastor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Às vezes é tradição, às vezes é hábito, né? E nós falamos assim, vamos fazer porque
é sempre feito assim, então nós vamos seguir fazendo desse jeito. Mas a gente está falando de termos uma massa nova, de deixarmos o fermento velho e criarmos uma massa nova. Né, Jaime, por gentileza. É sempre bom lembrar que nós escolhemos seguir, sermos discípulo do Cristo, e ser discípulo significa seguir a disciplina por ele proposta. É difícil, né? Porque isso conflita, certamente, no padrão vibratório que todos nós estamos, conflita com inúmeras posturas, crendices, ideias, hábitos que nós temos. Mas, mais uma vez, se eu me propus a ser discípulo, eu preciso seguir a disciplina. É óbvio que eu não vou conseguir, nesta vida, resolver tudo, né? Não sei se alguém tem essa pretensão, tomara que consiga, mas eu acho bastante difícil. Mas o ponto é, a cada ponto em que há uma detecção de algo que me afasta da disciplina do Cristo, qualquer que seja, eu tento aplicar em mim. Eu devo entender e removê-la. Óbvio, não é entender e removê-la e no outro dia eu já estou pronto. Isso implica em você treinar, seguir a disciplina até que ela se torne espontânea, como a gente já comentou algumas vezes aqui através da palavra de Emmanuel, do livro Consolador, né? A disciplina antecede a espontaneidade, a gente tem que fazer isso, tem que aplicar, e ir agregando, porque quanto mais a gente se empenha nessa caminhada, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de multitarefa. Não preciso ser perfeito em cozinhar macarrão para depois eu treinar, cozinhar arroz e depois feijão. Eu consigo melhorar com o que eu aprendi no fazer o macarrão como algo que pode ser aplicado no arroz ou no feijão, em qualquer outro prato. Então, assim, a gente tem que seguir, né? O movimento, o bem é uma virtude que se instala pelo movimento, pela ação, não só a intenção. A intenção é primordial, mas precisa ter a motivação todo dia. E sabermos que a gente vai cair. Hoje eu não consegui. Hoje eu perdi a mão, o arroz pegou no fundo da panela. Mas isso não deve ser o motivo para eu parar. Muitas vezes e não vai uma crítica de forma alguma a ninguém, porque eu mal conheço as minhas capacidades, conheço melhor as minhas incapacidades, quanto mais do próximo, para julgar e falar assim, isso aí era fácil, ele devia fazer isso, ou ela devia fazer aquilo, né? Então, não é por aí. Mas no campo filosófico, entender que nós estamos já fazendo isso, imagina, há um bom tempo. Por isso que nós estamos aqui num domingo, estudando o Evangelho, né? Nós, como a própria Dani falou aí um tempinho atrás, né, nós já estamos com o GPS ligado na direção certa, ainda dando umas erradas, recalculando, volta, né, pega um caminho pela direita, ele manda pela esquerda, eu sou teimoso, falo, não, eu vou por aqui mesmo, aqui que é o melhor para mim, né, mas faz parte do aprendizado, né, mas é importante a gente ter essa visão de que ser discípulo é seguir a disciplina. Então não dá para você contemporizar. Eu vou ser meio discípulo e vou seguir metade da disciplina. Não dá, né? E, enfim, existem inúmeras citações, no Evangelho, na Bíblia, que remetem a essa questão, né, do materialismo dessa espiritualidade, você não pode servir dois deuses e coisas assim, mas eu imagino que nós, de uma maneira geral, já assimilamos isso intelectualmente, nós já entendemos, nós já gostamos e já processamos isso como parte do nosso goal, né? Agora, a gente precisa treinar e se abrir para descobrir coisas novas que vão aparecendo, né, e que a gente não sabia. Eu não sabia que um ato que eu tomava, sei lá, diariamente era errado. Então, agora eu sei. No saber, eu não posso permanecer. Eu tenho que alterar. É isso que eu acho que se refere de você eliminar o fermento antigo. Você não vai conseguir, ele não está num potinho, né? Só que você pega tudo, joga fora, limpa o pote e acabou, como eu falei, né? Ele está espalhado, né? E esse levedo, é aí que a gente, que imagino que a gente falou bastante semana passada, ele pode contaminar o novo, a massa nova, o homem novo que todos nós pretendemos ser, né? Então, quando a mácula existe, a gente tem que imediatamente removê-la, ou buscar removê-la.
focar nisso, porque pode contaminar o todo, como a gente já vem falando aqui. Obrigado. O Jaime falando, eu me remeti ao livro da Manjedoura Emaús, né? Quando ele fala que nós somos discípulos, né? E eu concordo, porque nós estamos fazendo o quê aqui nesse estudo, nos outros? A gente está proclamando Cristo, a gente está falando do Cristo, né? Então, que bom que a gente já saiu da multidão, que a gente já saiu dos adeptos, né? E que a gente está caminhando, que nesse livro da Manjedoura Emaús, o Wesley Caldeira, ele traz o círculo de Jesus, né? Quem são os círculos? Os adeptos, são aqueles que auxiliam na propagação, os discípulos que proclamam o Cristo, os apóstolos, né, que têm missões mais especiais e autoridade para falar em nome dele, né, autoridade para agir, para agir em seu nome, e os 3 que são os amigos, né. Então, nós estamos ali, no discípulo. É isso. E quando a gente sobe um degrau, né, quando a gente sobe um degrau, a gente abandona o velho, né? A gente abandona muita coisa para seguir com coisas novas, para seguir com fermento novo, não colocando também, fazendo uma ponte com não remendar o tecido velho com pano novo, né? Então é isso. Uma vez perguntaram para Chico assim, Chico, foi um ator, que no livro não diz o nome, ele, muito famoso na área do teatro, né? Ele conheceu a doutrina, gostou, tempos depois começou a fazer palestras, né? E ele procurou Chico e falou assim, olha, Chico, eu estou pensando em parar. Eu estou pensando em parar porque eu não consigo fazer tudo isso que eu estou falando. Está parecendo hipocrisia, eu prego coisas que eu não faço. Eu falo coisas ali, mas eu sei que eu faço aquilo, né? Eu ainda não consegui tirar aquilo de mim, então eu vim conversar com você, mas eu realmente estou pensando em parar, porque eu estou sendo hipócrita, né? Aí Chico falou para ele assim, olha, Emmanuel está aqui mandando te perguntar se você come do feijão que você plantou. Ele falou, não, o feijão que eu como foi outro que plantou. Ele falou, então, da mesma forma, continua falando, porque o que você vai falar, você vai alimentar outros, né, Jaime? Ó, só para mostrar para a Vera que eu falhei uma vez em mudar o telefone. Então, estou focando aqui. Eu tenho uma história muito parecida que eu ouvi, porque eu sempre me pegava nessa história, né? Falei assim, mas o que as pessoas falam? Ah, o Jaime é palestrante. Eu falo, palestrante? Não, eu sou apresentador, eu sou pitacante, eu dou os pitacos. É muito pesado isso, né? Apesar de saber a responsabilidade. E aí eu vi uma história similar, mas que veio pelo Divaldo. Diz que um palestrante iniciante foi falar com ele, falando, ó, quem sou eu para falar de Cristo, né? Quem sou eu para falar sobre tudo isso? E Divaldo falou assim, como é que você limpa um cano sujo? O cano está cheio de terra, você põe a mangueira e deixa a água passar. Quando você fala de Cristo, é água passando no cano. Então vai lá, meu filho, deixa a água passar. Isso me acalma um pouco, assim, ó, continuo, obviamente, com a responsabilidade, né, quando eu vou preparar uma live, quando eu vou preparar um estudo, né, porque, veja, é muita prepotência da minha parte achar que o que eu estou falando é a verdade, é a minha verdade, né, então eu tenho cuidado de dizer, olha, essa é a minha versão, é o meu entendimento, baseado no pouco entendimento e conhecimento que eu tenho da doutrina espírita. Mas acho que é por aí, porque se eu não tivesse, por exemplo, nessa caminhada de fazer lives dos livros
da Joana, por exemplo, da série psicológica, eu certamente teria deixado passar um monte de coisa, porque eu teria lido, né? Poderia ter lido, entendi, ok, mas quando eu vou falar, eu leio, pego o dicionário, revejo, será que é isso? Comparo com o que eu acho que a doutrina manda. Então, assim, eu estudo agora. Então, acho que é o mesmo comando do Chico e do Divaldo. Vou guardar as duas e vou usar daqui para frente. Obrigado. Vou guardar. Deixa eu só complementar uma coisinha. Vai lá. Eu tenho a Vera lhe mostrando os bens preciosos dela. Esse mês tem, né, Vera? Olha lá, esse mês tem. O último domingo do mês é da Vera. Aqui eu tenho o meu marido, que ele, quando às vezes eu tô, ele fala assim, olha o NEP, olha o NEP, olha o que você fala no NEP, aí eu fico quieta e vou. Tá bom, são 3 agora então. Chico, Divaldo e seu marido. É muito bom, né? Então, e nessa caminhada nossa, gente, nós encontramos esse texto hoje, né, bem interessante. Ele está no livro Perante Jesus, né? Esse livrinho aqui, maravilhoso, Perante Jesus, né? Emmanuel, para variar. Convencer-se e converter-se, né? Então, se a gente está falando de massa nova, né? Então vamos lá. Uns trechinhos aqui. Muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Né? O homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Dentro de si, fermento velho que nós estamos estudando. Distribuir benefícios, né? Distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. Acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras. Receber prodigiosos dons dos céus e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem operar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir, no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário. Para o seu raciocínio unido ao sentimento, terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. O Senhor determina e ele obedece, né? Convencer-se e converter-se. Muito diferente e muito necessário. Jaime, por favor. Rapidinho é o estádio da mansuetude, né? Quando você aceita os desígnios de Deus de uma maneira tranquila, porque você sabe que é o melhor para você sempre. Mansuetude, né? Muitos pensam que mansuetude é você ficar fraco, às vezes. Alguns pensam, né, que ser manso é ser fraco, né? Se nós lembrarmos o cavalo selvagem, o cavalo selvagem ele tem uma força, uma determinação incrível, né? Mas se você pega e doma o cavalo,
e o torna manso, não quer dizer que ele perdeu a força. Quer dizer que agora a força dele é direcionada. A mansidão é você permanecer forte, determinado, entender-se capaz, mas agora a gente não fica assim igual aquele cavalo, né? Que vai para todo lado. Agora você direciona. É para lá que eu quero ir. Você direciona a sua força. E mais, você sabe usar, usa do raciocínio para usá-la. O Cristo, a mansidão, né, em pessoa aqui para nós. Mas olha a fortaleza, né? Então essa mansuetude, às vezes fala assim, muitas pessoas pensam que manso é aquela coisa assim, parada, apática, né? E não, o manso é forte, o verdadeiro manso ele é forte, determinado e sabe onde coloca, né? Sabe para onde vai a sua direção, né? Esse cavalo selvagem domado, manso, mas forte, né? Bom, assim como sois ázimos, né? O versículo fala, o versículo que nós estamos estudando hoje, ele fala para nós, né? Meu papelzinho voou aqui, gente. Deixa eu voltar aqui no meu texto. Ele fala aqui, olha, desculpa. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos, né? Então, esse assim como sois ázimos, ele, ázimo, né? É esse asmo, essa sinceridade, essa verdade, né? Nós levamos por uma linha, mas vocês fiquem à vontade, né? Se entenderem diferente, tá? Pensamos o seguinte, assim como sois ázimos no sentido de sinceros, verdades, símbolos, né? De uma vida cristã, nós lembramos quando no Salmo 82 fala, né? Vós sois deuses. Quando João 10:34 fala, vós sois deuses, né? E no livro Consolador, questão 302, que eu abri o Consolador aqui, 302, eu vou ler para vocês. Ele fala assim: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, dizendo, sois deuses? E ele fala, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Cristo encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então ele fala que nós somos, né? Somos natureza divina, para nós crescermos para a nossa divindade, né? Para nós podermos entender quem realmente nós somos, buscarmos nesse autoconhecimento, entender que nós somos, precisamos despertar em nós o divino que há em nós. Muitas vezes nós não conseguimos compreender esse divino, essa centelha divina que nós somos, né? Vós sois deuses, né? Vós sois, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós tomarmos essa consciência de nós mesmos, fazendo com que nós venhamos a descobrir exatamente quem nós somos, vamos dizer assim, por debaixo, por detrás, de toda essa camada de imperfeição que ainda existe em nós. É como se nós fechássemos nossos olhos e buscássemos conhecer realmente só a nossa essência espiritual. Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos essa centelha de luz, sim, criados, como diz o livro dos Espíritos, né, simples e ignorantes, né? Então, Emmanuel vem falar desses sois deuses, essa partícula da divindade que repousa em nós. E ele falou que o Cristo não falou para nós o conjunto de todas as possibilidades divinas
guardadas em nossas mãos. Então, nós não podemos chegar e falar que não sabemos, que não temos condições, que não somos capazes, que não podemos, né? Eu não tenho forças para tal. Somos essa centelha de luz, né? Esse Deus interno que é em nós, que precisa ser despertado, né? Algum comentário a mais a respeito desse trecho? Do Consolador? Não? Do texto, não, mas eu estou me coçando aqui para falar um negócio. Então fala, por favor. Não precisa Não, ser do texto, não, eu perguntei, não precisa ser só do texto, não, desculpa. é algo que ficou na minha cabeça. Eu comecei. Essa semana eu peguei um livro para ler, que é um clássico, que eu estava com medo, sabe? A gente reluta um pouco para ler clássicos, né? Os autores mais considerados clássicos. E eu peguei para ler, e hoje de manhã eu resolvi ler o livro. Eu acabei com ele. Até às 2 da tarde eu acabei com ele. Eu li A Morte de Ivan Ilitcher, do Tolstói. Tolstói antes de ser o Tolstói espírita. Que E manda você conseguiu ler em algumas horas. Parabéns. levei 6 horas para ler, mas li. Gente, eu fiquei encantada com o livro, encantada. A visão, o Tolstói, lá não sei que ano, isso aqui eu não me lembro o ano, russo, né? Isso antes dele passar para a espiritualidade e mandar as mensagens bacanas que ele manda para a gente. Mas a história, ele conta, não vou dar spoiler, mas ele conta toda uma história de um cara que cresceu na vida, construiu um mundo. Aí entra a Joana, cheio de máscaras, e ao longo da história, ele também vai falando, porque ele acaba identificando que todo mundo usa e vive uma grande mentira. Aí, em um certo ponto, ele fica doente e começa a sofrer muito com esse processo de doença dele, muito. Imagina lá 1800 e alguma coisa, pelo que eu entendi, deve ter gerado um câncer, um tumor, e a dor era atroz. E ele sofria, e ele começou a lutar, mas se eu sempre fiz tudo certo, por que a vida, aí ele coloca só um trechinho, a vida não pode ser assim, tão sem sentido e nojenta, mas se ela foi tão nojenta e sem sentido, por que devo eu morrer e morrer sofrendo? Alguma coisa positivamente está errada. Depois embaixo, mais do que sorte. Se eu sempre procedi, mais do que sorte, se eu sempre procedi como era preciso, ele aí começou a se questionar, ele fez o download ali, caiu a ficha, algo está errado. Algo está errado. Então, ele vem com uma linha, uma avaliação, uma leitura da vida, que é isso aí que a gente precisa fazer. A gente se convence, mas a gente precisa converter, vivenciar. No último minuto da vida dele, ele processou aquilo tudo. E o tempo todo também, aí vem um pouco a questão das prevenções do suicídio, né, porque ele vinha: "Por que que eu não morro de uma vez? Seria melhor morrer do que ficar sofrendo". Mas veja que o tempo de sofrimento dele foi extremamente valioso. Ele sozinho foi processando, não que no fim da vida ele virou santo,
no último minuto ele não virou santo, mas ele entendeu a mensagem. É o converter-se, porque a maioria das vezes a gente se convence. Nós estamos fazendo palestra, fazendo estudo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas a gente ainda rateia um pouco. A gente fala, como o Jaime falou, a gente fala como o cara lá conversou com o Chico. Quantas vezes, gente, eu já fui parada no mercado, o cara: "A senhora não é lá da casa espírita tal?" Eu: "Ai, meu Deus do céu, já pensou se eu estou no supermercado rodando barraco?" Então, é necessário a gente vivenciar, a gente estuda, e essa responsabilidade da gente fazer um estudo, da gente preparar uma aula, da gente fazer uma palestra, aumenta sim a nossa responsabilidade, mas o que mais se beneficia de uma palestra, de o que seja, somos nós mesmos. Nós somos os maiores necessitados de repente. A gente vai colocando sementinha em um e no outro. Eu estou fazendo pilates aqui agora, aqui perto, né, e a menina outro dia na conversa: "Ah, porque eu assisti uma palestra tua, não sei o". Jesus do céu, aonde, quando, por quê? Ela ficou com uma frase que eu falei, isso deve ter no mínimo uns 10 anos ou mais. Ela tem a frase na cabeça até hoje. Olha a importância da gente ter que estudar, quando tá, a gente se convence, mas a gente precisa converter, a gente precisa fazer o download da coisa, vivenciar. E não é de um minuto para o outro. Você não consegue dizer: "Foi nesse dia que eu mudei". Não, é todo um processo lento e natural, que às vezes a gente erra a mão no fermento, que às vezes a gente deixa queimar lá o arroz, porque está distraído com outras coisas. Mas é um processo natural, e de tanto você errar, você acaba lá na frente. Esse erro eu não faço mais. E fica a dica, hashtag fica a dica, leiam o livro, é muito bom, é fantástico. Queimou o molho de macarrão hoje, tudo bem, fazer o quê? Queimei bonito, minha panela está até de molho até agora. Deixa Não até quer amanhã. sair o fundo. Deixa até Eu amanhã. queimei o bolinho de chuva, então está tudo certo. Essa questão da bolsa que te abordou, Vera, é muito importante isso para nós termos cada vez mais consciência de que o que nós falamos é responsabilidade nossa. Esse foi um bom fermento, né? Ela guardou até hoje. Lá no final do versículo fala: "E o Cristo foi imolado, e o Cristo foi crucificado". Então vamos pensar assim: o Cristo foi crucificado, e nós não podemos nos crucificar? Será que tudo tem que ser confortável? Será que tudo tem que ser bom? Será que tudo tem que ser agradável, fácil? Será que nós não podemos nós nos crucificarmos? Sabe, dar aquele arroxo em nós, né? Aquele necessário que cada um de nós sabe? Porque estar no conforto, estar numa vida de almofadas seria muito fácil, né? Mas nós nos pressionarmos a mudança necessária. Então, se o Cristo, que não tinha erro nenhum, veio para nos ajudar, se permitiu ser crucificado, por que que nós não vamos nos permitirmos nos crucificarmos? Pedro foi lá, igual a Jesus, não, né? Me põe de cabeça para baixo, né? Porque igual a ele seria fácil, vamos dizer assim, né? Piora a situação, né? Ele é muito mais do que eu. E às vezes quando a vida para nós dá um arroxo, nós não aceitamos, nós não queremos. Por quê? Porque vai pressionar, vai nos tirar do conforto, vai nos desestabilizar, vai tirar da nossa base segura, porque agora eu vou ter que fazer mudanças importantes. Mudanças de conduta, mudanças de escolha, na rotina diária, não importa o que seja. E às vezes nós não queremos fazer essas mudanças, mas queremos crescer espiritualmente.
né? Mas o Cristo foi crucificado e nós não. Hoje ninguém vai ser colocado numa cruz, mas nós podemos nos colocar em situações de ajuste, sim, para sermos melhores, né? E esse final da vida aí, esses últimos dias aí do livro que a Vera falou, como que é importante esse finalzinho de tempo, como que os benfeitores falam, né? Que é exatamente o momento que a criatura tem para repensar muita coisa e desencarnar melhor do que se tivesse partido antes, né? Meus queridos, acho que a gente vai encerrando por aqui, se não tiver mais nenhum comentário, que já passou da hora, né? A gente vai encerrando por aqui esse nosso versículo de hoje. Nós levamos sempre essa linha do Evangelho, né? Da conduta, de trazer para o dia a dia, para a nossa vida, né? Buscando fazer com que isso fique na nossa cabeça, no nosso coração, e que nós possamos levar para a semana as propostas do versículo, né, de nós fazermos assim uma nova massa de nós mesmos, de nós termos um propósito para essa semana, nós sermos ainda melhores, né, e o que não está bom a gente jogar fora, deixar, né, aqui fazer, deixar com fermento bom, né, aquele fermento bom com que ela cresça, e ter esse discernimento, né, do que deve ser tirado, do que deve ser deixado, o que é joio, o que é trigo, para nós realmente possamos nos tornar esses verdadeiros discípulos de Jesus, levando a mensagem do Cristo pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, se o melhor possível a cada dia. Né? A nossa gratidão a todos, a caridade de ouvir nosso estudo hoje singelo, mas feito com o coração. Tá? Muito obrigada. Gratidão, Dri. Deixa eu só dar 2 recadinhos. Na semana que vem ainda é Paulo, estudo de Paulo, capítulo 5, versículo 8. Aí no dia 30, Evangelho e Plenitude com a Vera, tá? E quem tiver um tempinho, ou tiver disposto, tiver condições, tem o encontro dos NEPs em setembro também, fazer inscrição. A gente estava conversando no início com o João da gente, de quem for, né, tentar ficar perto, ou ficar no mesmo hotel ou Airbnb. Então, é isso. Alguém gostaria de fazer a prece de agradecimento? Vamos fazer então. Vamos agradecer a Deus, dizendo: Senhor Deus, nosso Pai de bondade, de amor, de misericórdia infinita e de justiça. Aqui nos encontramos, Senhor, em gratidão pelo versículo que pudemos refletir esta noite, buscando trazer para as nossas vidas, para as nossas consciências, todo o potencial divino que o Senhor plantou em nós, para que possamos ser criaturas cada vez melhores a cada dia. Agradecemos ao Senhor Jesus, nosso Mestre, de tanta bondade, de tanto amor. Muito obrigada, Senhor, por ser em nossa vida, por estar presente no nosso dia a dia, por visitar nossos lares, por amparar nossos corações, por nos fortalecer em tudo que precisamos, que necessitamos, que por vezes só o Senhor conhece. Obrigada, Senhor, por permitir os bons espíritos trazerem todas essas mensagens, nos auxiliando o entendimento, nos dilatando a inteligência, a sabedoria, para que possamos crescer. E da mesma forma que estamos sendo ajudados, podemos colaborar também, por que não, Senhor? Nos ajude a fazer a nossa parte que nos cabe para que o mundo possa verdadeiramente ser melhor. Obrigada aos benfeitores que nos auxiliam e rogamos tuas bênçãos, Senhor, a todos aqui desta reunião, aos companheiros que não puderam participar hoje, a todos aqueles que agora estão em nossas lembranças, onde se encontrarem, quer no plano físico, quer no plano espiritual, recebam os fluidos medicamentosos que vêm do plano sublime, amparando a cada um de nós. Nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós sempre. Graças a Deus.
Que assim seja. Boa Graças semana, galera. Assim seja, boa semana. Deus Tchau, nos tchau, abençoe. boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada.